Bom dia. Bom, depois da música, né, e depois dessa oração da Estela, com essa voz, acho que já estão pelo menos 50%, né, prontos para esta manhã. Mas, na verdade, agora vem a parte mais que vai pegar um pouco mais fundo. Nós hoje vamos falar sobre a parte, a continuação da semana passada, não sei quantos estavam aqui. Vamos fazer uma pequena recapitulação. Esse é o capítulo 5 do Evangelho, é o mais longo, eu não diria o mais profundo, mas é um capítulo que pega de perto na gente, é uma coisa que toca de pertinho na gente. Tem coisas que ficam mais um pouco na estratosfera. Esse capítulo, ele vem responder tantas perguntas que nós temos, porque nós estamos sofrendo, né? Porque nós viemos aqui para sofrer. A gente reclama, mas nós viemos aqui nesse mundo para enfrentar desafios, não exatamente para sofrer, mas para enfrentar os desafios que nós precisamos enfrentar para continuar evoluindo, para aprender as coisas que nós temos que aprender, que vai nos trazer, então, como recompensa, a consolação e, mais para frente, uma vida melhor. E vamos ver, hoje, em particular, nós vamos falar sobre esquecimento do passado e motivos de resignação. Mas antes que a gente entre nesse assunto, vamos recapitular um pouquinho o que nós falamos a semana passada, só para a gente pegar a partir dali. Nós falamos sobre a justiça das aflições. Por que sofrem uns mais e outros menos? Por que meu vizinho tem carro novo e eu não tenho? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Né? Porque uns nada conseguem, enquanto que para outros parece que tudo dá certo. São perguntas bem comuns que nós temos, mesmo a gente sendo espiritizados, mesmo a gente tendo o conhecimento que a gente tem, de vez em quando a guarda cai um pouquinho, né? Uma interessante que a própria Madre Teresa, né? Passou por momentos como esse, deixou até cartas, ela não reclamando, mas mostrando o sofrimento dela, porque em certos momentos realmente acho que você dá uma tropeçada, vamos dizer assim, depois a gente recupera, né? Com o conhecimento que nós temos, nós recuperamos. Mas a gente, ou a maioria, não vamos pensar em nós aqui nessa sala, somos 7 a 8 bilhões de habitantes e a grande maioria tem esse tipo de pergunta. Então, é bom a gente, às vezes, aprender. Se a gente já sabe um assunto, aqui um pequeno side, né? Muitas coisas que nós discutimos aqui são coisas que nós sabemos. Mas lembre-se que cabe a nós ajudar quem vem na retaguarda, né? E quanto mais preparados nós estamos, né, seja dentro de casa, no escritório, na fábrica, onde a gente esteja, na rua, na padaria 2000, a gente sempre tem alguém, talvez, para dar uma palavra de consolação. E somente na vida futura podem efetivar essas compensações que Jesus nos promete. Então, esse foi um outro. Nós temos todas essas perguntas e nós temos as promessas de Jesus Cristo, né? Muito bem sintetizadas no Sermão do Monte, né? Sendo que uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte é justamente bem-aventurados os aflitos, pois obterão consolação. Mas quando? Na semana que vem, mês que vem? Pode ser uma parte nessa vida, dependendo de cada um de nós, mas com certeza absoluta no futuro. E aos poucos. Nós somos devagar para aprender, para nos desenvolver, por isso que nós já estamos aí, uns com 300, outros com 1000 reencarnações, falando assim, uau, né? Isso aí. E tudo isso, a cada reencarnação, ao mesmo que a cada dia, é um passinho a mais que nós damos. Mas isso tudo termina no quê? Ou está baseado em quê? Suportada por o quê? Pela lei cósmica de causa e efeito, que é uma lei que nós entendemos, em teoria, mas esquecemos dela a maior parte do tempo. E isso não é uma crítica, é assim que nós somos, né? Mas com o passar do tempo, nessa encarnação mesmo,
com treinamento e com a intenção de, a cada dia mais, ter essa lei, vamos dizer, viva dentro de nós, a gente vai passando a implementá-la no dia a dia, né? Bom, o outro ponto que nós vimos são as causas do sofrimento, que pode ser que elas venham da vida presente. Segundo a Joana de Ângeles, uma boa parte, que eu digo não é 10%, é mais que isso. Segundo a Joana de Ângeles, as causas do nosso sofrimento estão aqui mesmo, né? A gente, a partir do momento que começamos a sair, atingimos a nossa independência, ou em algum ponto da nossa vida nós começamos a usar o nosso livre-arbítrio de tal forma que mais para frente ele nos traz consequências, né? Tudo que nós fazemos nessa vida aqui vai trazer consequência, não só para essa, como para o futuro, mas algumas são triviais, algumas são de consequências imediatas, a gente pode vê-la rapidamente. E quando você não encontra uma razão para acreditar que aquele sofrimento é desta vida, então ela está na vida passada. Porque nós somos espíritos eternos, nós estamos nesse corpo, depois no outro, mas somos as mesmas pessoas, talvez em lugares diferentes. Nosso desenvolvimento ele é contínuo, né? Assim como a nossa vida. E quando a gente fala do passado, simplesmente porque teve no meio aí uma morte, um renascimento, mas é o mesmo espírito, né? Mas do ponto de vista dessa reencarnação, tem a ver com o passado. E quando a gente não encontra uma resposta nesta, certamente está no passado. E tem alguns casos bastante claros. Por exemplo, uma criança que teve um problema, nasceu com um problema no coração. A criança não teve nem tempo de fazer nada de mal, nem de bem, nem de nada. E como é que ela está tendo essa, vamos dizer, entre aspas, essa pena? Bom, ela é da encarnação passada, de tempos passados, não necessariamente da última. Porque nós temos tantas coisas para pagar que a gente vem para cá, a gente só escolhe, né? Fala, essa que eu vou fazer isso aqui. Mas tem certas que vêm de longe, né? E que são consequências naturais do caráter e proceder dos sofredores. Ou seja, nós não podemos culpar a ninguém pelo que a gente sofre. Dentro dessa lei de causa e efeito, dentro da justiça divina, né? Nós somos criados simples e ignorantes, e daí para frente a gente fez o resto da história. E nós fomos criados perfectíveis, né? E nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Não é vergonha nenhuma. Nós apenas temos que estar cientes de que nós estamos num processo que está sob nosso controle, o controle da nossa vontade. Isto está super simplificado, porque nem todos têm certa capacidade de ver o que está errado. Mas a gente nunca vem sozinho, nós nascemos sempre no lugar certo, com as pessoas certas, né? Para que nós tenhamos o apoio que nós precisamos para continuar o nosso desenvolvimento. E existem as provas voluntárias, como, por exemplo, a da Madre Teresa. Não é do passado, não é do presente, é uma opção, ela resolveu, pelo menos, vamos dizer assim, eu não sei a história, né? Mas pelo menos exemplifica o que nós queremos falar aqui. Uma pessoa com aquele coração, com aquele dom, com aquele amor, né? Ela escolheu uma missão para ela, para acabar o seu aperfeiçoamento, né, dentre os encarnados dessa terra. Não vamos esquecer que, mesmo pessoas como Chico Xavier, ele mesmo dizia que ele não passou um dia sem problema, né? Aqui o pessoal sabe, por exemplo, do caso do filho adotivo dele, que era um problema. Mas não é só isso, quer dizer, ele não teve uma vida física também, lá, essas coisas. Nós estávamos vendo aqui a história do Paulo, que também teve muito problema. Nós falamos na semana passada do São Francisco, que morreu com cego, e assim por diante, né? Nós temos, todos nós temos o nosso quinhão. E
estou lembrando aqui da uma coisa que sempre que eu puder, sempre que eu posso eu falo, foi uma coisa dita por Santo Agostinho, antes dele morrer, não era santo ainda. Ele falou que Deus mandou para o mundo apenas um espírito perfeito e nenhum espírito que não fosse para sofrer. Até o Cristo sofreu, e bastante. Então, ok, nós aqui estamos, né, igual para igual todo mundo, se até o Cristo sofreu. E nós estamos longe da perfeição do Cristo. Mas sofrimento é relativo. O sofrimento ele pode ser mais forte, menos forte, ele pode ser na medida da nossa compreensão do que é o sofrimento. Vamos lá. Então, as perguntas profundas, mais profundas para hoje, vocês têm de vocês, estou sugerindo algumas. Será que vale a pena sofrer? A gente sofre tanto aqui, eu nem sei o que tem do outro lado. E será que realmente vale a pena sofrer? Será que os espíritos estão me enganando? Será isso? Será aquilo? Bom, essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. A outra é, qual deve ser a minha postura diante do sofrimento? Como eu devo reagir? Porque tem aqueles que se tornam rebeldes, se voltam contra Deus. Enfim, tomam um caminho completamente diferente do que é esperado, porque nenhum sofrimento tem validade a menos que ele nos ensine alguma coisa. Nós, ainda humanos, somos levados a agir pela dor, muito mais que pelo amor. Então, nós precisamos da dor. Se doer muito, a gente corre e faz alguma coisa, não é? Se for uma dorzinha, você vai levando. Então, nós precisamos de dor para reagir. Pensa nisso. Se eu me lembrasse do passado, seria melhor? Porque eu falo, bom, ok, então eu estou com a fulana porque eu me lembro na vez passada. Bom, será que se eu lembrasse o que aconteceu nas últimas vidas, 2 ou 3, me ajudaria no meu crescimento? São perguntas que nós vamos, algumas, debater aqui, outras ficam para vocês. O que devo mudar em minha vida a partir de hoje, agora que eu já entendi toda essa história, que se vale a pena ou não sofrer, por que eu sofro, como é que funciona a vida, etc. Bom, o que eu devo mudar, então, se eu quiser sair dessa rota que eu estou e pegar uma rota mais direta para a felicidade? Repetindo o que eu falei a última vez aqui, Jesus veio aqui nesse mundo e, através não só da sua filosofia, mas também dos seus exemplos, nos deixou traçado o menor caminho entre a Terra e os mundos felizes. Então, um caminho aqui que é o menor caminho entre esses dois pontos. Agora, se você quiser fazer assim, pode, não é? Porque toda lei, até mesmo a lei de causa e efeito, tem um asterisco dizendo você pode usar o seu livre-arbítrio. Né? Mas, como Paulo dizia, podemos fazer o que nós quisermos, mas nem tudo nos convém. E agora, numa época de transição, da grande transição planetária, é melhor a gente escolher o caminho mais curto, não é? Muito bom. Veja só o que disse Francisco de Assis. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir entre os dois. Então, nós vamos ter coisas que eu não posso mudar, né? E nós vamos ter coisas que estão inteiramente na nossa mão de mudar. E nós precisamos de saber. Não podemos simplesmente falar, ok, é o destino. Não, nem tudo. Aliás, o próprio destino foi criado por nós, né? Mas é bom saber aquilo que nós podemos mudar. Vamos começar pelo esquecimento do passado. Primeira coisa, desmistificando um pouquinho, quando fala que nós esquecemos o nosso passado. Se tomado literalmente,
Isso não é verdade. Por que não é verdade? Apenas não estamos conscientes desse passado enquanto encarnados e em condições de alerta. Então, por exemplo, agora aqui, nesse momento, todo mundo acordadinho, né? Aqui você não tem nenhum conhecimento consciente, não está na parte consciente do seu cérebro, os problemas do passado, com quem você conviveu, as coisas que você fez, o que você tem que fazer aqui agora. Mas, mesmo estando aqui na Terra, através de sonhos, através de estados alterados de consciência, e, claro, depois do desencarne, você vai ver que você tem acesso ao passado. Né? Eu trabalhei bastante, eu estudei com Brian Weiss, e eu fiz bastante casos de regressão de vidas passadas. E é fantástico, está tudo lá. Ele volta, ele faz sentido. Ele não é uma coisa inventada. E também no nossos sonhos, só que os sonhos mais profundos que nós temos, aqueles que o nosso espírito se desliga realmente e vai para algum lugar, vai fazer alguma coisa, vai estudar, ou vai, se for um espírito ruim, claro, vai encontrar com os amigos. Esses sonhos, a gente não lembra em 99% dos casos. Mas você vive e você sente, e durante o dia, a sua intuição vai te trazer de volta através de direcionar o seu raciocínio, o seu pensamento. Nós só lembramos parte dos sonhos onde há desse tipo de sonho, que tem aquele outro que é no momento que você está dormindo, ou indo dormir, né? Ou acordando. Aí entra um monte de coisa arada do dia a dia e tal, e você lembra. Eu, por exemplo, eu costumava dizer que eu não sonho. Por quê? Sei lá, 90% das minhas noites é como se eu não tivesse sonhado. Deitou, acordou, nada no meio. Então eu falo assim, aí o pessoal fala, mas como você não sonha? Eu falo, não, é que eu já realizei todos os meus sonhos, então não tem mais... Mas, na verdade, meu espírito foi para algum lugar e eu só volto com informações quando elas são relevantes para o meu dia a dia. Mas, então, nós não esquecemos o passado. Nós apenas não estamos conscientes do passado quando estamos despertos, quando estamos aqui alertas, etc. Não vamos entrar muito nisso aqui, não, mas é preciso você estar num estado alfa, um estado beta, em termos da velocidade do seu raciocínio, se a gente fosse medir que nem um carro, né, giros por minuto, etc., você está numa velocidade bem baixinha aqui, aí tem espaço para entrar o subconsciente. Mas essa é uma outra história. Bom, não esquecemos o passado, e a gente lembra deles, e ele volta. Né? Aqueles que leram O Caminho da Luz, por exemplo, e outros livros, os exilados de Capela tinham uma depressão enorme. Alguns dizem que eles que vieram trazer depressão aqui para nós. Por quê? Durante o dia, tudo bem, mas durante a noite, aqui não era o mundo deles. Eles estavam forçados aqui, porque tinham que pagar o que tinham que pagar e depois voltar para o mundo deles. Mas eles vinham de uma situação muito melhor. E eles morriam de... Como chama aquilo? Melancolia? Não. Esqueci agora. É? Bom, tédio também. Mas quando você vive... Você tem muita... Nostalgia. Né? Então a nostalgia matava eles. E eles ficavam todos deprimidos. Mas por quê? Porque é o passado que não tinha morrido e pressionavam eles. Bom, o véu sobre o passado. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. Antes da gente ir no próximo passo aqui, vamos ter isso como certo. Né? Deus é perfeito e fez tudo perfeito. Né? Nós aqui não entendemos, às vezes, por que o estado das coisas são como são. A gente esquece que a gente está
no segundo mundo, né? Viemos do mundo primitivo, agora estamos aqui de provas e expiações, tem espaço, desse para a gente correr, seguir, progredir, né? E nós estamos numa fase de aprendizado, como dissemos, é pela pressão, pela dor, que nós aprendemos, que nós nos movimentamos. E se Deus resolveu que deve, dentro da sua perfeição, porque é o melhor para nós. E algumas evidências. Primeiro, evita humilhações, né? Você já pensou, por exemplo, vocês, o casal aqui sentado, falou, essa aqui da última vez, né? Ou eu, né? E todo mundo sabendo, quer dizer, realmente ele não se sentiria muito bem, não é? Evita humilhações do tipo, quem você já foi, talvez você tenha andado na rua, talvez você tenha cometido crimes, não é verdade? Então, como é que você viveria, né, no dia a dia com a lista de coisas que você tem que fazer, você trouxe para fazer nesta encarnação, com uma carga dessa do passado? Então, é muito difícil. O contrário não, a outra ponta, nós poderíamos nos exaltar de orgulho. Olha, está vendo como eu sou muito mais evoluído que vocês? Né? Está vendo como eu fui o Einstein, você não está me reconhecendo agora. Né? Então, tudo isso não ajudaria a gente em nada. A partir do momento que eu achar que eu sou superior, me tira toda a gasolina. Vou andar. Não tem como. Não é que não tem como, fica muito mais difícil. É que nem a história é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um reno entrando. Por quê? Porque a tentação é muita. Ele tem que ser muito forte para não cair na tentação do mundo, para não virar um materialista, para não virar um avarento. Né? É muito grande. É a mesma história. Então, com o conhecimento do passado, ou eu estaria vivendo com a cabeça dentro da areia, na areia, ou eu estaria por aí mostrando que eu sou muito mais do que eu sou. Isso já acontece sem a gente conhecer o passado, imagina. Né? Eu estava falando aí de que das regressões, que eu já trabalhei com muita gente em regressão, eu nunca anunciei isso, porque, e aqui são palavras que eu aprendi com o próprio Brian Weiss, eu não aceito turista para o passado. E todo mundo quer saber quem foi. Ok, procura outro. Né? São turistas do passado, não interessa. Né? Só interessa aqueles que podem se beneficiar. Muito bom. Bom, tudo isso limitaria ou prejudicaria o cumprimento dos nossos deveres e o aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento. Está bem claro. Eu até pus um exemplo aqui, reconciliações. Né? Você tem que reconciliar com uma pessoa, e você está aqui com ela, nessa encarnação, debaixo do mesmo teto, você tem que se reconciliar com ela. Mas só que, de repente, você se põe aqui, ou ela se põe aqui, ou houve um crime, ou uma... Né? Então ela falou, tá vendo? Agora eu estou te fazendo isso porque você me fez isso na vez passada. Né? Não daria certo. Então, vamos acreditar em Deus, mas claro que a gente acredita em Deus, e aqui vamos de novo, demonstrar que nós acreditamos em Deus e ser, ok, eu não preciso saber o que é, que eu fui, o que eu fiz. Eu só preciso saber que eu estou aqui com uma nova oportunidade para fazer aquilo ou aprender as lições que eu ainda não aprendi. Em geral, renascemos no mesmo meio em que vivemos no passado e nos encontramos em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que tenhamos feito a eles. Nós não caímos numa família por acaso, falamos, onde tem um lugar aqui, qual família? Pum. Não. Tudo isso segue um planejamento muito longo, muito minucioso, porque debaixo das leis divinas, nós vamos estar com aqueles que nós precisamos estar, nas condições que nós precisamos estar.
né? Aqui, aquela a canção tinha a ver com Paulo e Estevão. Depois, quem leu 50 anos depois, né? Então você vai ver que o Emmanuel da época voltou o quê? Pobre. Né? Por quê? Ele precisava aprender a caridade, precisava aprender a humildade, mais do que ele já tinha, claro. Então, nós estamos, vamos dizer assim, apesar do universo ser tão grande, né, nós ainda temos um universo onde nós operamos que não é tão grande. Né? É aberto. Nós podemos expandir esse universo. Até um dia, bom, estamos no universo inteiro. Mas, por enquanto, o nosso universo ainda é pequeno, relativamente falando. Ok, ainda sobre o véu, sobre o passado, não estamos desprotegidos. Deus nos deu o que é necessário e suficiente, ou seja, um deles a voz da consciência. Como é que funciona a voz da consciência? De uma forma que você não percebe, assim, você não está ouvindo a consciência e perguntando para ela te respondendo, você não está tendo um diálogo com a consciência, mas ela está sempre te enviando inputs, informações, com relação ao que você precisa naquele momento para tomar certas decisões. Nós reagimos não necessariamente de acordo com ela. Nós somos ainda rebeldes. Você ainda quer o que quer ou nada. Né? Mas um dia a consciência vence. Fala, ok, é melhor que eu não vá por aí. Nós temos a voz, então, da consciência, vamos dizer, que estabelece os nossos parâmetros, né? Para você seguir o seu dia a dia, buscar os caminhos, pensar o que você pensa, da forma como você pensa. E as nossas tendências intuitivas. Nós temos no nosso subconsciente, ou no nosso inconsciente, uma história, né? Que está atualizada até agora, nesse minuto. Pum. Okay? Mas muitas das coisas que estão lá vêm de longe, né? Das nossas tendências, com base naquilo que nós costumávamos fazer, costumávamos ser. Né? E as lições que nós aprendemos. Então, é mais uma forma que nós temos de receber ajuda. Fora, naturalmente, a ajuda espiritual, aqueles que oram, aqueles que estão em sintonia com os bons espíritos. Nós temos nosso anjo guardião, por exemplo, sempre tentando nos empurrar para o lado certo. Né? E a gente, às vezes vai, às vezes não, mas não seria por falta de apoio, de suporte. Eles estão conosco. Pois é, nós estamos numa nova existência, um novo ponto de partida, nascemos tal como nos fizemos. Nossas tendências atuais são indício do que nos resta a corrigir. Ok, esse é outro lado com relação a tendências intuitivas. Nós temos que ter essa capacidade, através do aprendizado como esse, por exemplo, de refletir sobre como isso se aplica a nós. Onde eu estou com relação a esse blueprint, ao Evangelho, aos ensinamentos do Cristo. E aí você vai saber aonde você deve atuar em você mesmo. Né? Será que você precisa trabalhar no seu orgulho? Será que você precisa trabalhar na sua inabilidade de fazer caridade? De você não ter tempo para nada? De você não ser um bom pai, uma boa mãe, ou isso ou aquilo? Quais são as coisas em nós que nós precisamos trabalhar? Se nós pararmos para pensar, mas de uma forma honesta, né, nós vamos descobrir. Né? Vamos sempre lembrar uma das histórias mais faladas aqui nesse microfone, né, do Santo Agostinho, que toda noite, antes de dormir, pensava como é que foi o dia, o que ele fez de certo, o que ele fez de errado, ou o que ele fez que precisaria ser refeito, ou ser feito de forma diferente no amanhã. São as formas que nós temos de ir, através dessa análise honesta, sincera, sem crítica, né? E trabalhando no nosso espírito, trabalhando no nosso subconsciente,
Vocês já ouviram falar, certamente, se ninguém falou, eu falei várias vezes, mais de 90% do tempo, nós somos guiados pelo nosso subconsciente ou pelo inconsciente. Né? E apenas menos de 10% nós fazemos depois de ter raciocinado, depois de ter pensado, depois de ter planejado, depois de ter pensado nas consequências. Né? Como é que funciona isso? Então, tudo que surge na sua frente naquele momento ali, você tem uma matriz no subconsciente, porque você já teve situações parecidas ou iguais, você tem uma resposta automática. O problema é que a resposta automática nem sempre corresponde ao melhor de você. Ela é a última versão de você, como você reagiria numa determinada situação, com base no que você era. Mas depois de vir tanto no centro, você tem coisas novas. Você já é um novo você, mas se você deixar o subconsciente falar por você, aí depois você vai para casa e fala, já deve ter acontecido com você, mas por que eu respondi daquele jeito? Não precisava. Por que eu fiz tal coisa? Não era? Onde eu estava com a cabeça? Né? Por quê? É você de antes. Então, isso tudo, essas tendências intuitivas, vozes da consciência, são os recursos que nós temos dessa nova existência. Eu coloquei aqui o seguinte: importa saber o que nós fizemos de errado no passado ou importa mais os instintos negativos a corrigir e as virtudes a desenvolver? Então, para aqueles que ainda pensam, né, que seria bom se tivesse uma ideia do passado, ou detalhes do passado, para agora você evitar, agora fazer uma coisa, fazer outra. Bom, o que realmente importa? A única coisa que importa agora e para o futuro é saber onde eu estou e para onde devo ir e o que eu devo fazer. Nada mais vai te trazer recompensa, nada mais vai te trazer satisfação. Sobre o que devemos refletir, dados tais explicações. Um PS aqui: se não somos perfeitos, há partes de nós que necessitam atenção. Se eu fosse perfeito, a gente não estaria aqui. Mas se nós estamos aqui, é porque nós somos imperfeitos. Se nós somos imperfeitos, o que em nós é imperfeito? Tudo? Não é tudo. Né? Mas tem coisas que estão precisando mais da nossa atenção. Voltando no Santo Agostinho, voltando na página anterior, eu vou nessa mesmo, a reforma íntima, por exemplo, é essa análise dessas imperfeições que nós temos e, a partir daí, traçar um plano para melhorá-las, para fazê-las desenvolver nossas virtudes. Desenvolvendo virtudes, as virtudes tomam um espaço que hoje é ocupado pelas nossas tendências más, os nossos maus instintos. Então, sobre o que nós devemos refletir, é uma lição de casa aqui, né? Sobre o que nós devemos refletir hoje ou amanhã, por almoço, com relação ao que nós estamos tratando aqui hoje. Quais são esses pontos que requer que talvez se eu trabalhasse um pouquinho, eu me sentiria melhor? Ok. Vamos entrar agora nos motivos de resignação. Eu chutar não é uma palavra certa. Eu estou oferecendo para vocês uma definição que nos serve para esta manhã aqui. Ela não é errada, é apenas uma definição. O que é resignação? É a aceitação, com fé, né, dos desígnios de Deus, confiantes nas promessas do Cristo. Isto é resignação. Eu aceito, porque eu tenho fé em Deus, em Jesus, nos bons espíritos. Eu aceito o que eu estou passando como algo que eu tenho que passar, trabalhar, evoluir, sair. Confiante de quê? De que haverá uma recompensa.
e a recompensa talvez não seja neste mundo, ou nessa vida, vamos dizer. Então, isso, para mim, é a definição de resignação. Mas vamos ver um pouquinho mais. Aqui do Evangelho, a oração é um suporte para a alma, mas não é suficiente. Deve ser apoiada por uma fé na bondade de Deus. É claro, né, dando uma paradinha aqui, nós já sabemos que não adianta orar, né, sem parar 24 horas, sem fé em Deus, não vai estar acontecendo nada. Né? Você está falando com você mesmo, ou está dando uma dos fariseus, ou orando alto para que todo mundo veja. Enfim, você não está conseguindo nada em termos de comunicação com Deus, você não acredita nele. Então, a oração é um ótimo suporte para a alma, para os nossos problemas, para a solução deles. Mas ele tem que ter essa fé viva. Né? Para aqueles que quiserem ler um livro, por exemplo, das cartas de Maria João de Deus, que era mãe do Chico, né? Onde ela estava lá em cima, algumas orações chegavam aqui, outras aqui, outras aqui, outras aqui. Uma elas não via, era muito baixinha. E ela perguntou pro espírito que estava orientando, ela falou, mas que são essas? E o espírito fala, essas são orações vindas das pessoas com mais profunda fé, chega até aqui. Então, é assim que funciona. Né? O impulso, a distância, aonde vai a nossa oração, depende da sinceridade, da humildade e da fé com que nós colocamos. Muitas vezes lhe foi dito que ele, ou seja, Deus, não impõe um pesado fardo sobre as costas fracas, mas que o fardo é proporcional às forças, assim como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Aqui eu sublinhei coragem. A primeira parte vai falar, ninguém aqui pode dizer, mas eu vim aqui, eu escolhi a cruz errada, é muito mais pesada do que eu posso carregar. Mas não é. É nós que esquecemos de tomar vitamina, né? Para ficar forte. Qual a vitamina? A do Evangelho, por exemplo. Né? E a cruz fica muito pesada. Mas não, a gente pode voltar, ir na gym, se preparar, e aí voltar a pegar a cruz e tocar. Porque ela está sempre de acordo com a nossa capacidade de resolução e progresso. Né? Mas pela primeira vez, não pela primeira vez, mas aqui para vocês, pela primeira vez aparece proporcional à resignação e à coragem. Em muitos lugares, né, não só no Evangelho, mas eu chequei no livro Céu e Inferno, essa palavra coragem aparece direto. E eu falei, por que será, né? E eu estava lendo a respeito. O fato é que nós precisamos de coragem para enfrentar a nossa barra, não é? Não adianta você falar, bom, ok, eu vou ficar orando aqui até o problema passar. Não, porque nós temos que fazer o nosso 50%. Primeiro faz os 50% e depois vai orar, então. E aí fica esperando, quem sabe, não sei. O fato é que nada se resolve sem a nossa direta intervenção, a nossa ação, porque de outra forma nós não aprendemos. É só através do exercício, por exemplo, pega a caridade, só através do exercício que você se torna caridoso. Lê um livro sobre caridade, não o faz caridoso. Então, temos que ter a coragem de enfrentar a barra, de saber, ok, está com cara de uma expiação, está com cara de uma prova que eu tenho que passar e eu vou enfrentar. Eu não vou deixar a peteca cair. Eu sempre gosto de falar uma coisa que para mim é maravilhosa, de dizer o seguinte, pensa Jesus carregando a cruz, né? Lá onde ele estava, como é que chama? Bom, lá do castelo, será? Até o topo do morro. Né? Eu gosto de dizer o seguinte, Jesus nunca abandonou a cruz dele no meio do caminho. Ele foi até o fim. Ele caiu várias vezes, apanhou várias vezes, foi açoitado, enfim.
foi ajudado, né? Como, por exemplo, a história maravilhosa de Simão Cirineu, que o ajudou nos últimos pedaços, né? Sem saber quem era. Né? O guarda pegou e falou, você fortinho aí, vem cá, ajuda ele a carregar. E o Simão Cirineu, meio sem saída, foi. Mas a hora que o Simão Cirineu entrou na psicosfera de Jesus, nunca mais saiu. Né? Aí a cruz ficou leve. Bom, aí sim, mas o que eu estou querendo dizer é Jesus não abandonou a cruz dele no meio do caminho. Por que nós abandonaríamos? Não vamos abandonar nossas cruzes, porque é só no topo do morro que você vai ter a recompensa. Vamos caminhar, fazer uma força, pedir ajuda, vamos ser humildes para pedir ajuda, vamos ser humildes para aprender, para orar e com coragem. Eu estava falando da coragem, é preciso muita coragem. Né? Imagina você ter a coragem que Jesus teve. Né? Ele não foi o único crucificado, não. Né? Aliás, todos os apóstolos tiveram um fim triste, né? Quase todos. Mas é preciso muita coragem. Esse próprio Simão Cirineu foi jogado para os leões, porque ele não, depois que ele conheceu Jesus, ele jamais negou isso. Bom, adivinha, virou comida de leão. Só que a hora que o leão meteu a boca nele, ele já estava no abraço de quem? Jesus. A recompensa será mais preciosa quanto maior for a aflição, mas essa recompensa deve ser merecida. Já falamos bastante a respeito disso. Nas bem-aventuranças, nós temos bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Aqui os Espíritos nos explicam que tem dois lados isso aqui. Não opostos, mas tem duas mensagens aqui. Uma é da compensação, como está na própria bem-aventurança, serão consolados. Né? Os aflitos, os que sofrem, estão se depurando, estão trabalhando nas coisas que ele tem que trabalhar. E se você souber trabalhar, então você vai ter a sua consolação. E aí vem a resignação, que é onde nós estamos, para bendizer o sofrimento. Ok, aqui é uma parte difícil, falar, graças a Deus que eu estou com tal e tal doença. Não é bem esse o ponto. O ponto é, já que você está com aquela doença, aceitar que aquilo tem uma função. Né? E saber, meu Deus, já que eu estou com essa doença, porque eu mereci essa doença para o meu próprio desenvolvimento, qual a mensagem para mim? O que eu devo aprender aqui? O que eu devo fazer disso? Então, ter essa resignação para bendizer esse sofrimento. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, pois as vossas dores são a dívida de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente, ou seja, com resignação e coragem na terra, os poupam séculos de sofrimento na vida futura. E aí eu tenho uma outra coisa aqui, que vem do livro A Boa Nova. Né? Eu vou até abrir ele inteiro aqui, quase inteiro. Tem essa passagem que todo mundo conhece, daquela pecadora, prostituta, que ia ser apedrejada, e e todo mundo conhece o que acontece aqui. Jesus fala, quem tiver sem pecado que atire a primeira pedra, ninguém atirou, e Jesus falou, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Porque nós temos um problema de circular aqui. Você trabalha uma prova, mas você vai inventando novos problemas, com medo de ficar sem problema, e você entra num círculo, né? Um ciclo vicioso aqui, num ciclo vicioso. E nós temos que cortar esse ciclo, quebrar essa corrente. E vá e não peques mais. Numa outra situação, Jesus tinha passado por um lugar em Cafarnaum, quando ele passou uma outra vez, e ele curou um cego. Nessa volta a Cafarnaum, ele encontrou um cego que ele curou, e ele fala para o cego, eis que está são. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Bom,
aqui entra uma coisa muito interessante, né? Se você incide no erro, o que acontece? Você vai aumentando a dívida. Né? Então, se você errar 10 vezes a mesma coisa, você vai precisar de... A dor tem que ser muito maior, porque a dor, quando o médico fala para você de 0 a 10, como é que está a sua dor? 3. O próprio médico fala, isso não é nada. Não sei se ele fala isso, mas... Veja só, para você, internamente, você vai incidindo no mesmo erro até chegar a um ponto em que você precisa de uma dor muito grande para você parar e falar, chegou a hora. No começo da minha carreira, eu me fingia de alcoólatra para mim poder assistir as sessões do Alcoólatras Anônimos. Né? E, então, eu chegava lá, eu sou alcoólatra, bom, ok. Bom, o interessante lá é... Não, eu precisava disso, para saber o que se passava lá dentro. Mas... Então, a maioria dos casos é o seguinte, pessoas que estavam lá já tinham ido para lá do fundo do poço. Gente que já tinha sofrido acidentes horríveis, tinha perdido a perna, tinha isso e aquilo. Né? Então, você vê, vai apertando até você o quê? Reagir. Então, a Joana de Ângeles, num livro dela, ela fala que se você deixar para a próxima encarnação, você pode, mas você talvez volte em condições mais difíceis para fazer o que você tem que fazer, para trabalhar naquele problema que você tem que trabalhar. E ela aí, eu me lembrei disso, porque ela, com a ajuda do Divaldo, que é terráqueo, e passou por isso, ele fala que a dívida volta com juros e correção monetária. Bom, então, é um detalhe muito importante. Você passar, o Evangelho conta uma historinha lá, que Deus te dá a oportunidade de você pagar agora, como se fosse você falar, olha, você tem uma dívida comigo, se você pagar agora, eu te dou um desconto de 30%, você paga e fica liberado. Né? Está nesse capítulo. Mas na prática é isso. Se você não pagar, bom, ok. Então aí você paga na próxima, mas paga 100%. A lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. Isso aqui está num livrinho que chama Vigiai e Orai, que está na minha cabeceira faz 20 anos, do irmão José, através do Bacelli. E tem lá, são mensagens maravilhosas. Eu costumava ir para o Brasil, trazer 20, 30 e doar, mas eu não parei de fazer isso porque ele já existe aqui. Lá tem isso, a lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. Então, a lição não vai embora. A oportunidade de você aprender aquela lição não vai embora. O teu problema não vai embora enquanto a lição continua, ou seja, você só vai se livrar daquilo quando você aprender a lição. Jesus disse, né? Passarão os tempos, a terra e o mar, sei lá, até que todos os Jotas estejam... Né? Ok. No livro Boa Nova, nós temos o próprio Jesus falando: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, está te falando que é longo o caminho, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos e infinita bondade. Sumário perfeito, claro, vindo de Jesus, para nós entendermos o que nós falamos até agora. Existe uma mensagem da Mei Mei, nós estamos meio fora de hora já. Nós temos uma mensagem da Mei Mei que arrasa com esse assunto aqui. Vamos lá. Mesmo passando da hora. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Jesus nos avisou, aliás, os Espíritos nos avisaram através do Evangelho, os tempos são difíceis. Né? À medida que a gente se aproxima para o final desses tempos, é preciso muita perseverança. E quem perseverar até o fim, né, vai ganhar. Será salvo.
Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a, ou seja, a tua fé, como a tua luz, né, celeste, acima de ti mesmo, que te abre o caminho. A fé é teu guia, é tua força, tua coragem, né? Tua luz. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Paciência, aliás, é um ótimo sinônimo para resignação. Né? A resignação significa ter paciência também. Né? Quando, se você for olhar no dicionário, tem lá sinônimos, paciência está lá. Eu vi, tem um monte de coisas que são sinônimos de resignação. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Nós já vimos isso antes, fora da mensagem, e aqui ela está. Nosso maior infortúnio é viver sem fé, porque aí perde o senso, o sentido da vida. E aí, sem sentido da vida, para que você vai sofrer? Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. A luz está no fim do túnel, não no meio do túnel. Assim como para Jesus, o fim do túnel era o ápice do morro onde ele ia ser crucificado. Então, nós temos que caminhar até lá. E aí você fala, uau, agora não preciso sofrer mais. Como Jesus disse, Pai, está tudo consumado, entrego minha alma em tuas mãos. Quando é que nós vamos poder falar isso? Demorar um pouco, mas a gente pode ir treinando, né? Ok. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Hoje. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Tem até música. Amanhã é um novo dia. Não vamos viver para hoje, exceto para as coisas que nós temos que viver. Mas é viver em função dessa luz no fim do túnel, que eu estou querendo dizer. Para terminar rapidinho, do livro Paciência, do Emmanuel, com Chico. Quando a aprovação se te apresente nas características do inevitável, coisas que você não tinha como evitar, porque coisas vêm do passado, é que determinadas manifestações da lei de causa e efeito estão em andamento. Reclamando-nos adaptação à realidade que, por vezes, somente muito depois reconheceremos como sendo aquilo de melhor que a vida nos podia oferecer. Então, gente, nada está perdido e nada é o que parece em termos da nossa vida aqui, que passa para parecer muito sofrida, insignificante, isso, aquilo que os menos avisados possam pensar. Apenas é isso aqui. Está tudo dentro de um contexto. Eu costumo dizer que a vida é muito complicada, mas quanto mais você entende como ela funciona, mais fácil ela fica. Ok? Tem mais um. Livro dos Espíritos, na parte introdutória, diz: ele, ou seja, o espírita, aqui ele estava falando sobre os espíritos, sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Então, estou falando isso para nós sabemos. Se a sofrer sem murmurar, porque será compensado na medida da coragem, a palavrinha coragem, com que as houver suportado, ou seja, com resignação. Suas convicções, a nossa crença, nossa certeza, lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, deu uma causa permanente de loucura e suicídio. Ok, gente? Agora sim. Está tudo consumado. Desejo a todos uma ótima semana e muito obrigado. Obrigado.
Obrigada mais uma vez, Gilberto. Muito bom. Eu vou passar alguns avisos rapidinhos e fazer... Aqui, deixa eu passar para cá. Fazer um convite. Porque é interessante essas palestras que a gente vai